Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria de notícias por Gordo Geek. Hoje é 31 de maio de 2025 e hoje a gente vai fundo, mas fundo mesmo, na história de uma empresa que, olha, basicamente inventou o mercado de drones como a gente conhece hoje, né? A DJI. Exato. É impressionante pensar nisso. Como é que pode? Uma ideia que começou, tipo, num protótipo dentro de um dormitório universitário e, de repente, pá, domina mais de 70% do mercado global de drones de consumo. Vamos tentar desempacotar essa história toda. Com certeza, é uma jornada fascinante, de verdade. Começou super modesta lá em Shenzhen, na China, e virou esse gigante da tecnologia, avaliado em bilhões, né? E o interessante é que eles não pararam, sempre inovando, mas também enfrentando os desafios bem pesados, ultimamente, principalmente geopolíticos. É verdade. Bom, vamos começar do começo mesmo. Tudo nasce com o Frank Wang, certo? Ele era estudante lá na Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong, a HKUST. E o cara era tipo apaixonado por aeromodelismo, né? Aqueles aviõezinhos e helicópteros de controle remoto. Isso. E aí, em 2005, ele conseguiu uma bolsa, acho que uns $2.300 na época, para pesquisar e desenvolver um sistema de controle de voo. A ideia inicial dele era mais focada em helicópteros de controle remoto, sabe? Ele queria criar um jeito de fazer esses modelos voarem de forma mais estável, que não caíssem tanto. Era um problema real para quem praticava o hobby. Ah, entendi. Faz sentido. Então a ideia não era nem um drone completo de cara, era mais o cérebro do negócio? Exatamente. E aí, em 2006, ainda no dormitório da faculdade, ele funda a DJI. O nome completo é Dajiang Innovations. Que significa Grandes Inovações Sem Limites, né? Bem ambicioso para quem tá começando num quarto. Pois é, mas parece que a ambição estava lá desde o início. E logo depois ele tomou uma decisão bem estratégica. Se mudou para Shenzhen. Que na época já era e ainda é o grande polo de manufatura eletrônica do mundo, né? O Vale do Silício do hardware, como alguns chamam. Isso mesmo. Estar lá significava ter acesso a fornecedores, a mão de obra especializada, a toda uma cadeia produtiva. Foi um passo fundamental para conseguir escalar a produção depois. Mas imagino que o começo não tenha sido fácil mesmo em Shenzhen. De jeito nenhum. No início, eles vendiam basicamente componentes, sistemas de piloto automático, os gimbals, aqueles estabilizadores que deixam a câmera suave, mesmo com o drone balançando. Ah, os gimbals são essenciais para filmagem aérea de qualidade. Totalmente. E o Frank Wang era tão focado nisso, que tem histórias de que ele literalmente faltava às aulas na universidade para trabalhar na DJI. Ele estava terminando a graduação ainda, né? Caramba, dedicação total. Muita. Mas as dificuldades eram grandes. Tinha muita rotatividade de pessoal no começo, gente que entrava e saía rápido. E a grana era curta, né? Dependiam muito de investimento de amigos da família. Tem um nome importante aí, o Lu Ji, que investiu cerca de $90 mil, o que foi crucial naquele momento inicial. Nossa, $90 mil de um amigo da família? É uma aposta alta, né? Com certeza. E outro apoio que foi vital veio da própria universidade, do professor Lee Zexian, da HKUST. Ele viu potencial no Wang e na ideia. O professor Lee não só deu mentoria, mas também investiu do próprio bolso na DJI. Ele foi um dos primeiros a acreditar de verdade que aquilo podia virar algo grande. Que história, mostra a importância de ter mentores e gente que acredita no projeto, né? Sem dúvida. E aí, depois dessa fase inicial de vender componentes, de ralar muito, veio o ponto de virada. O famoso Phantom. Exato. O Phantom 1, lançado em 2013, aquele drone branco com um design que se tornou icônico. E a grande sacada dele, o que realmente mudou o jogo, foi ser pronto para voar, né? E o GPS. Isso. Antes, montar e configurar um drone era coisa para robista muito dedicado, que entendia de eletrônica, solda, programação. O Phantom via pronto. Você tirava da caixa, carregava a bateria e ele voava. E o GPS interno foi a cereja do bolo. Totalmente. Porque com o GPS, o drone conseguia manter a posição no ar sozinho, mesmo com vento. E o mais incrível, tinha a função de Return to Home. Se perdesse o sinal ou a bateria estivesse acabando, ele voltava sozinho para o ponto de decolagem. Isso é segurança, né? Democratizou o acesso.
O medo de perder um equipamento caro diminuía muito. Exatamente. Isso abriu um mercado para fotógrafos, cineastas amadores, entusiastas de tecnologia, gente que não era do aeromodelismo tradicional. Claro que tinha suas limitações, né? O Phantom 1 original. Sim, sim. O tempo de voo era curtinho, menos de 10 minutos, e levava uns 90 minutos para carregar a bateria. E ele não vinha com câmera, né? Tinha aquele suporte para você adaptar uma GoPro. Era a combinação clássica da época. Isso, a GoPro era a câmera de ação do momento, então fazia sentido. Mas era um trambolho extra, né? E o preço na época era por volta de $700. Não era super barato, mas muito mais acessível que as soluções profissionais que existiam. E a partir daí a evolução foi, assim, muito rápida. Parece que a DJI não dormia no ponto. De jeito nenhum. Menos de um ano depois do Phantom 1, eles já lançaram o Phantom 2. Já! Nossa, o que ele trazia de novo? Melhorias importantes. O tempo de voo pulou para uns 25 minutos, o que já fazia uma diferença enorme, e o alcance do controle também aumentou. E aí vieram as versões Vision e Vision Plus. A Vision já vinha com uma câmera Full HD integrada da própria DJI. Ah, então aí eles começaram a integrar a câmera. Sim, e a Vision Plus foi um marco. Trouxe o primeiro gimbal de 3 eixos integrado da DJI para a linha Phantom. Gimbal de 3 eixos, isso significa imagens super estáveis, né? Sem tremedeira, mesmo voando rápido ou com vento. Aquilo foi fundamental para a qualidade de vídeo aéreo, né? Totalmente. Foi o que começou a permitir aquelas imagens aéreas cinematográficas que a gente vê hoje. E aí, em 2014, eles miraram um público um pouco mais profissional com o Inspire 1. O Inspire era bem diferente, né? Mais caro também. Bem mais caro. Tipo uns $3.000. Mas era outra categoria. O foco era em cineastas independentes, produções menores. Ele tinha a câmera 4K que podia ser removida e trocada. Tinha um design inovador, com os braços que levantavam depois de decolar para não aparecer na filmagem, e permitia a operação dupla, uma pessoa pilotando e outra controlando só a câmera, que tinha um gimbal com rotação de 360 graus. Uau, isso já é nível profissional mesmo. E os Phantoms continuaram evoluindo? Continuaram. Em 2015 veio o Phantom 3 com várias versões: Standard, Advanced, Professional. As câmeras foram melhorando, chegando a 4K nas versões mais caras. E o Phantom 4, em 2016? O Phantom 4 trouxe outra grande inovação: sistema de desvio de obstáculos. Usando sensores na frente e embaixo, ele conseguia detectar e desviar de objetos sozinho. E isso é segurança de novo, né? Menos colisões acidentais. Exatamente. Tornou o voo ainda mais acessível e seguro para quem estava começando. Mas aí, depois dessa linha Phantom super bem-sucedida, a DJI deu outro salto, né? Da direção da portabilidade. Ah, sim. O Mavic Pro, lançado também em 2016, se eu não me engano. Aquilo foi uma revolução. Total. Ele era dobrável, ficava super compacto, tipo do tamanho de uma garrafa d'água. Isso, e o mais incrível é que mesmo sendo pequeno, ele não sacrificava muito as especificações. Tinha câmera 4K, gimbal de 3 eixos, um tempo de voo ótimo, uns 27 minutos. Era o drone que você podia realmente levar para qualquer lugar, numa mochila pequena, até num bolso maior de calça-cargo. O pessoal adorou isso. Foi um sucesso estrondoso. Abriu um mercado enorme para viajantes, criadores de conteúdo, gente que queria registrar suas aventuras de um ângulo diferente, mas sem carregar um trambolho. E depois do Mavic Pro veio o Spark, em 2017, né? Ainda menor. Sim, o Spark era minúsculo e mais acessível também. O foco era claramente o público geral, quem nunca tinha tido um drone. Ele tinha uma coisa muito legal que era o controle por gestos. Você podia decolar da palma da mão, controlar com movimentos da mão, tirar fotos. Era quase um gadget voador. Bem futurista para a época. Com certeza. E toda essa sequência de lançamentos, essa inovação constante, essa capacidade de identificar o que o mercado queria, foi isso que levou a DJI a essa dominância absurda. Os números são impressionantes, né? Mais de 70% do mercado consumidor global. Em alguns levantamentos de 2023, chegava a quase 79%. É um domínio quase monopolista, né? E eles se tornaram a primeira empresa de drones a valer mais de $1 bilhão. Quais foram as chaves para esse sucesso todo, na sua visão? Além da inovação rápida que a gente já falou. Bom, acho que tem alguns pilares. Primeiro, eles entraram cedo no mercado de drones prontos para voar. Foram pioneiros nisso. Segundo, o investimento pesadíssimo em pesquisa e desenvolvimento, P&D.
A DJI tem milhares de patentes registradas. Eles criam a própria tecnologia, né? Exato. E isso se conecta com o terceiro pilar, a integração vertical. A DJI projeta e fabrica quase tudo internamente. O hardware, o software, os sensores, os motores, os gimbals, as câmeras. Isso dá um controle enorme sobre a qualidade, o custo e a velocidade de lançamento de novos produtos, imagino. Com certeza, eles conseguem ter preços competitivos e lançar novidades muito rápido porque controlam a cadeia toda. E quarto, a diversificação do portfólio. É verdade, não é só Phantom e Mavic, né? Não mesmo. Tem a linha Air, que fica entre o Mini e o Mavic Pro em termos de tamanho e capacidade. Tem a linha Mini, super leve, abaixo de 250 gramas para escapar de algumas regulamentações. Tem a linha Inspire, para profissionais, e tem linhas para usos bem específicos, como a Agras, para agricultura. E fora dos drones, tem os gimbals de mão Ronin, para câmeras maiores, e as câmeras de ação Osmo. Eles realmente expandiram para vários nichos relacionados à imagem e estabilização. E teve aquela parceria com a Hasselblad também, né? Sim, a DJI adquiriu uma participação majoritária na Hasselblad, uma marca sueca lendária de câmeras de altíssimo nível. Isso permitiu incorporar a tecnologia e o know-how da Hasselblad nas câmeras dos drones mais caros, como o Mavic 3. Deu um selo de qualidade de imagem ainda maior, né? Com certeza, foi uma jogada de mestre para reforçar a imagem de qualidade premium. Mas nem tudo foram flores nessa trajetória, né? A DJI também enfrentou e enfrenta desafios bem sérios. Ah, sim. Tiveram conflitos internos no começo, como uma disputa feia com o responsável pela DJI North America, o Colin Ginn. Isso acabou em processo e rompimento. E teve a questão com a GoPro, né? Que era a parceira inicial lá no Phantom 1. Pois é. Houve uma tentativa de parceria mais profunda, mas não deu certo. No fim, a DJI decidiu seguir o caminho de desenvolver suas próprias câmeras integradas, o que se mostrou uma decisão acertadíssima. A GoPro até tentou lançar seu próprio drone, o Karma, mas foi um fracasso. É verdade, o Karma teve muitos problemas. Mas nos desafios mais recentes são mais geopolíticos, né? Principalmente com os Estados Unidos. É, exatamente. Nos últimos anos, a DJI entrou na mira do governo americano. Surgiram acusações de que os drones representariam um risco à segurança nacional, por supostamente enviarem dados para o governo chinês. A DJI sempre negou isso veementemente, né? Dizem que os usuários têm controle sobre seus dados. Sim, eles negam e implementaram modos de privacidade, data, local mode, etc. Mas a pressão política continuou. A DJI foi incluída na Entity List do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. O que isso significa na prática? Essa lista restringe empresas americanas de exportarem certas tecnologias para as companhias listadas. Isso pode dificultar o acesso da DJI a alguns componentes ou tecnologias americanas. E, além disso, várias agências federais dos Estados Unidos foram proibidas de comprar ou usar drones da DJI, né? Como o Departamento de Defesa, Departamento do Interior. Isso. Alegando preocupações com segurança. O futuro da DJI no mercado americano, especialmente o governamental e corporativo, está bem incerto. Parece que em 2025 vai ter uma nova avaliação de segurança, mas o clima é tenso. É uma situação complicada. E para piorar, tem a questão do uso dos drones na guerra da Ucrânia. Pois é. É um fato que drones da DJI, modelos comerciais comprados por terceiros ou doados, estão sendo usados extensivamente na guerra, por ambos os lados, para reconhecimento, vigilância, até para ataques improvisados. Isso levantou muitas questões éticas sobre o uso de tecnologia civil em conflitos. Qual foi a posição da DJI? A DJI condenou o uso militar de seus produtos e, em abril de 2022, tomou a decisão de suspender todas as vendas diretas e operações, tanto na Rússia quanto na Ucrânia, para tentar evitar que seus drones fossem usados no combate. Mas, claro, controlar o mercado secundário é muito difícil. É uma situação delicada para qualquer empresa de tecnologia hoje em dia, né? O uso dual, civil e militar, é um fantasma constante. Sem dúvida. E como esses desafios globais se refletem aqui no Brasil? A DJI tem uma presença forte aqui também, né? Sim, tem sim. Os drones da DJI começaram a ser vendidos aqui por volta de 2013, mais ou menos na época do Phantom 1. Em 2017, eles oficializaram um distribuidor, a Golden, e em 2018 abriram a primeira loja oficial da DJI no Brasil.
E o uso aqui vai além do hobby e da filmagem, certo? O agronegócio é um setor importante. Muito importante. A linha Agras, que são aqueles drones maiores focados em agricultura, tem tido um impacto enorme aqui. Eles são usados para pulverização de defensivos, fertilizantes, mapeamento de lavouras. E isso traz eficiência, né? Muita. Reduz custo com mão de obra, com combustível de trator, diminui o desperdício de insumos porque a aplicação é mais precisa, consegue cobrir áreas de difícil acesso. Em culturas como café, cana-de-açúcar, soja, o uso tem crescido demais. O Brasil se tornou um destaque global no uso desses drones agrícolas da DJI, né? Sim, é um dos mercados mais relevantes para a linha Agras no mundo. Mostra como a tecnologia pode ser adaptada para necessidades locais e ter um impacto econômico significativo. Fascinante ver como uma tecnologia que começou quase como um brinquedo sofisticado encontrou aplicações tão diversas e importantes. Totalmente. É incrível pensar nessa jornada toda, né? De uma ideia de estudante lá no dormitório para essa empresa que lidera o mercado global, enfrentando desafios enormes. Mas aí fica a pergunta, né? Com a inteligência artificial avançando cada vez mais rápido, com drones ficando mais autônomos, para onde a DJI e essa tecnologia toda vão nos levar? É a grande questão para o futuro, né? Serão só nossos assistentes voadores para tirar fotos e entregar encomendas? Ou algo talvez mais complexo, com mais implicações? Essa é uma questão fundamental, sem dúvida. Especialmente quando a gente pensa nos debates que já estão rolando sobre autonomia de voo, privacidade, segurança de dados, o uso ético da tecnologia. O futuro certamente reserva muito mais inovações nesse campo. Drones ainda menores, mais inteligentes, com mais sensores, talvez interagindo diretamente com outras IAs. Mas, junto com a inovação, vem a necessidade de mais responsabilidade, de regulamentações claras, de um debate aberto na sociedade sobre os limites e os usos dessa tecnologia. Exatamente. É um campo que a gente vai precisar acompanhar de perto. E aí, para quem nos ouve, o que mais chamou a atenção nessa análise da DJI foi a origem humilde, a velocidade da inovação, os desafios atuais. Se gostou da nossa conversa, da nossa exploração, não esquece, deixe os seus comentários, curta o meu episódio e compartilhe com mais gente. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas análises para cá. Isso mesmo, o feedback é sempre bem-vindo. E por hoje é isso, a gente fica por aqui. Até a próxima!